não ama coxinha? O salgado, que faz parte do cotidiano de muitos brasileiros, é mesmo uma delícia. E por isso, hoje, a nossa equipe invadiu a fábrica da Adorada Salgados para ensinar você, aí de casa, a preparar este, que é um dos salgados mais famosos no Brasil. Então, já pega o seu bloquinho de notas e fica por aqui, que o nosso programa já vai começar. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Cubatão. Está no ar mais um Feito em Casa. Dessa vez a nossa equipe invadiu a cozinha da fábrica de salgados, a Adorada, para conhecer um pouco mais do trabalho e da trajetória da Adriana Mendes. Seja muito bem-vinda, Adriana. Eu que agradeço, muito obrigada, gente, pela oportunidade. Olha, eu já começo te perguntando, como você decidiu a empreender com os salgados? Então, na verdade foi um sonho que Deus colocou no meu coração alguns anos atrás, que a minha história com salgado vem aí há muito tempo, minha mãe já trabalhava com isso, eu comecei a trabalhar há muito tempo atrás. E há uns 7 anos atrás, Deus colocou no meu coração de ter a minha fábrica de salgado. Mas aí eu pesquisando valores de máquinas para montar a fábrica, era inviável, muito caro. Então, nós fizemos parceria com uma empresa aqui da região e abrimos uma loja de salgados no Copo, aqui em Cubatão. E deu muito certo, só que aí eu não tinha a experiência da venda com os salgados, eu sabia fazer os salgados. Mas Deus cuidou de cada detalhe, então eu entrei nessa parceria que deu certo e a gente conseguiu conhecer todo o processo, de como funciona. E aí 3 anos atrás eu consegui concretizar o sonho de ter a minha fábrica de salgado. Então a Adorada fez 3 anos agora em janeiro, dia 20 de janeiro, e graças a Deus a gente tem prosperado bastante. Além do sonho, teve algo que te impulsionou a criar a fábrica? Por exemplo, você trabalhava em casa, o trabalho manual. Quando você percebeu, não, agora realmente preciso criar a minha fábrica? Então, eu vi a necessidade eu queria empreender mesmo, não mais em casa, Eu queria sair das portas de casa e ter o meu estabelecimento, ter a minha marca, ter o meu espaço comercial de fato. Empreender de fato saindo de dentro de casa, A gente sempre começa lá no fundinho, na cozinha, escondidinha, vai divulgando para os amigos e tal. E graças a Deus foi crescendo, as pessoas, o feedback dos nossos clientes foi muito bom. Então a gente teve a ideia de poder, na época eu tinha a necessidade de ter um trabalho, não mais como renda extra, mas de fato ter um trabalho para agregar na renda familiar, E aí, como eu já tinha essa história com os salgados, a gente então decidiu, depois dessa parceria que a gente fez com essa empresa, e aí decidimos então por abrir a nossa própria marca, porque a gente já tinha a experiência, de que o negócio daria certo. Então, só precisamos aí alinhar as coisas para de fato se concretizar. Hoje você tem seu espaço, Você revende, você é fornecedora, Sim. Ajuda até outras mulheres, Sim. outras vidas. Mas lá atrás, na sua casa, como você começou? Com o que você começou? Na verdade, quando eu comecei, eu já via minha mãe, fazendo salgados para as festas de família, muito tempo atrás. Mas quando eu decidi empreender com os salgados em casa, foi para gerar uma renda extra, Para agregar, meus filhos eram pequenos, então para agregar uma renda extra para a família. E aí a gente começou e hoje a gente impulsiona aí muitas outras mulheres a começarem também. E qual é a sensação? Da gente ajudar Isso. Essas mulheres? Olha, é gratificante, porque quando a gente vê o resultado delas conseguindo prosperar, eu posso dizer para você que isso eu acredito que seja a minha missão. De poder ajudar outras mulheres a acreditar nos seus sonhos.
A Adorada Salgados foi criada para adorar a Deus em todos os aspectos. Através do meu trabalho, poder abençoar vidas com uma porta de emprego e poder abençoar vidas com o meu trabalho, com o meu salgado. E como eu falei, eu não só vendo, eu quero que o meu cliente venda mais, prospere, né? Então, o sucesso deles é o meu sucesso. Então, agregar isso, sabe? É a nossa missão, é a missão que Deus colocou na minha vida, de abençoar pessoas através do meu trabalho. E o nome tem tudo a ver com isso. E que palavra você dá para pequenos empreendedores ou até para uma dona de casa, uma mãe de família que quer uma renda extra, que trabalha de casa e tem um sonho de começar a trabalhar com salgado e talvez chegar até onde você chegou, né, com uma fábrica, ajudar outras pessoas, gerar renda, gerar emprego? O que você diz para essa pessoa? Acreditar no seu sonho. Muitas pessoas deixam as circunstâncias, olham para o ponto preto na folha branca, né? O ponto preto é somente uma circunstância. Você tem que olhar para todas as outras possibilidades que você tem com o seu trabalho. Então, nunca deixar de acreditar. Não é o primeiro não. Você tem que persistir, ser resiliente. Então, a palavra é resiliente. Resiliente. Agora que a gente já conheceu um pouco dessa história inspiradora, a gente vai aprender a fazer uma coxinha de frango. Bora lá? Bora lá! Olá, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês uma massa básica para salgado, tá? Com essa massa você pode fazer infinitos recheios diferentes. Então vamos lá! Eu coloquei aqui na minha panela 1,2 litros de água e meio litro de leite, tá? Aqui nós temos 40 gramas de sal, 40 gramas de caldo de galinha, 50 gramas de flocos de batata, ou você pode usar 2 batatas cozidas e amassadas Asterix, que é a melhor para usar, tá? Aqui tem 100 gramas de margarina e 1 quilo de farinha de trigo, tá? Então eu coloquei aqui para ferver o leite e a água e agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Aqui tá o sal, o caldo de galinha, a margarina. Aí dá uma mexidinha para não ficar nenhum carocinho. E vamos deixar essa água levantar fervura para colocar o floco de batata e a farinha de trigo. Ok? Vamos aguardar ferver. Entendeu? E aí a gente pode usar para fazer coxinha, maravilha? Sim, você pode usar o recheio que você quiser. Isso é uma massa básica para salgado. Qualquer tipo de salgado frito, você pode usar essa massa, tá? Então, e se o salgado for na air fry, por exemplo? Pode ser também. Aí a fritura muda, né? O problema da air fry, a gente sempre indica para quem vai fazer na air fryer, a não ser que não goste de óleo nenhum, aí você pode colocar sem óleo. Mas eu aconselho a pessoa a dar uma pincelada de óleo ou de azeite, um óleo de canola, de milho, que é mais saudável, dá uma pinceladinha para ele poder ficar crocante, como é o salgado frito, né? Porque é que nem uma batata frita na air fryer. Se você colocar somente a batata, ela vai ficar mais seca. E o salgado é a mesma coisa. Então, se você não pincelar um pouquinho com óleo, e aí você vai ter um salgado extremamente seco, entendeu? Ele tira um pouco o sabor. Essa massa aqui, ela rende em média 110 salgados de festa, ou você pode fazer maiores, aí você determina o tamanho que você quiser. Se uma pessoa quiser fazer essa massa para vender, comercializar, você indica? Sim, por isso que hoje aqui, quando eu apresento para você o flocos de batata, é algo que quando você pensa no lado industrial do negócio, para você fazer, empreender, para você vender, vai chegar um momento que você vai ter tanta encomenda, você não vai ter mais o tempo de cozinhar a batata, amassar a batata para poder agregar na sua massa. Então, hoje em dia, existem flocos de batata muito bons no mercado e bem acessíveis. Então, o rendimento deles é excelente e é muito, muito prático.
E assim, quanto custa em média para poder fazer essa receita? Essa receita que eu estou apresentando aqui para vocês, ela custa em média R$12 o total da receita, além do recheio, né? Então, é R$12 a massa, que você pode usar o recheio que você quiser. E quanto tempo, mais ou menos, ela demora para ficar pronta? Então, aqui nossa massa já está quase levantando a fervura. Ela mais 5 minutinhos aqui, ela já ferve. É um total de 20, 25 minutos, ela está pronta. E uma curiosidade, você começou a fazer os salgados em casa, né? Já era essa massa ou você foi adaptando? Não, já passei por vários processos, eu já fiz com a batata amassada, já fiz muito tempo em casa. Meus filhos eram pequenos, então a gente começou querendo gerar uma renda extra, né? Porque foram 3 filhos assim, um seguido do outro. Então a gente começou com uma renda extra e aí o negócio foi dando certo. Aí já tivemos outros negócios também, como todo empreendedor cai, levanta, e hoje a gente continua aí firme e forte. Então, hoje em dia, os salgados de festa, eles são vendidos em média de R$60 o mínimo, é o valor de cento de festa. Tá? Então, você vê, hoje ela vai gastar aí, para fazer um cento com essa massa e o recheio, em média R$25. E ela vendendo por 60, então tem uma boa margem de lucro, né? Como eu disse, a coxinha é o nosso carro-chefe, isso é preferência nacional, em qualquer lugar que você vai, o que se vende mais é a coxinha, mas os outros recheios também, tem uma diversidade de recheio hoje em dia, que você pode fazer o recheio que você quiser, né? O diferencial para você sempre se destacar, porque concorrência a gente tem em qualquer área, né? Mas para você se destacar sempre, é você ter um diferencial. Ou no tempero, ou a sua massa, ou é o empanamento. Você tem que sempre ter uma diferença, porque o cliente vai comprar comigo e não com o meu concorrente. Sempre você tem que pensar isso, né? Então, hoje em dia, você tem que ter um conjunto de fatores para você se destacar no mercado. Senão, você fica para trás. Então, é você realmente tá antenado com as redes sociais, mas sempre mostrando a sua realidade, né? Não fantasiando. A gente costuma, quando aparece nas redes sociais, a gente sempre tá com o nosso produto de maneira simples, mas real, né? Sem muito incremento de você enfeitar muita coisa. Você tem que mostrar a realidade. A pessoa compra com os olhos, mas uma coisa real, não foto de internet, né? Então, agora a gente vai colocar os flocos de batata. Dá uma mexidinha aqui. Para ele incorporar aqui nesse leite. Agora eu vou abaixar um pouquinho meu fogo. Abaixa aqui o fogo para mim, por favor. Deixa baixo. Vem aqui me ajudar a colocar a farinha. Vai colocando a farinha aos poucos aqui para mim. Pode usar esse pauzinho aqui. Vamos misturando a farinha de trigo. Pode colocar. Pode. O que é esse caroço aqui, menino Jesus? Aí a gente faz com fogo baixo? Fogo baixo, isso. Abaixa o fogo. Aí vamos colocando a farinha até desgrudar da panela. Tem que peneirar a farinha? Não, não é necessário. Pode colocar. Olha, hoje em dia a gente não usa muito a colher de pau, né? Que antigamente se usava muito na época da nossa mãe, da nossa avó. Hoje em dia a gente usa muito material de silicone, de polietileno, que são mais higiênicos. Ó, já tá começando a desgrudar da panela. Não precisa colocar mais. Ó, tá vendo? Ela tá desgrudando da panela.
Só vou dar uma mexidinha a mais. Ó, já tá perfeita. Agora a gente vai levar essa massa para a bancada para esfriar e aí a gente vai preparar o frango, ok? E aí a dona de casa pode colocar na bancada de mármore da pia, por exemplo? Bem limpa, bem higienizada, né? Aí a dona de casa pode sovar assim com uma colher maior, por exemplo? Pode, ou deixar aberto na bancada para ela esfriar, né? Aí a gente vai deixar ela esfriar aqui um pouquinho e vamos preparar o frango. Então, vamos lá. Eu vou ensinar você a fazer o recheio de frango, tá? Então, eu separei aqui alguns ingredientes: óleo, sal, tempero. Aqui tem alho, cebola, salsa e pimentão vermelho, tá? Que o pimentão verde, ele dá muita azia, né? Então, é um tempero seco, pronto, mas basicamente é essa mistura, tá? Colorau para dar uma corzinha no nosso frango. E aqui salsa, aqui não, aqui é cebolinha desidratada. Você pode usar a salsa desidratada também ou a fresca, vai a seu critério. Aqui a gente já deixou o frango já desfiado, então você vai cozinhar o peito de frango ou o filé de peito de frango com água e sal. Se for da sua preferência, você pode pôr o caldo de galinha também dentro do frango, não tem problema, tá? Mas não precisa, só água e sal é o suficiente. Então vamos lá. Vamos colocar aqui então o óleo somente para cobrir aqui o fundo da panela. Dá umas 2 colheres de sopa de óleo. Aí nós vamos jogar o tempero pronto, vai mexendo para mim. O colorau. Pôr mais um pouquinho de óleo. E o sal. Aí eu vou colocar aqui o meu frango. Ó, então só misturar os temperos, tá vendo? Vamos lá, vai mexer. Vai misturar tudo? Pode mexer. Deixa eu mexer aqui. É muito simples. Vai agregando o tempero no frango. Deixa eu desligar aqui. Ó, gente. Então, só foi agregar o tempero no frango, tá vendo? Prontinho. Agora, vamos finalizar com a cebolinha, tá? Ficou um frango bonito, bem temperado e prático de fazer, tá? Com tudo desidratado. Agora que nós já aprendemos a base da nossa coxinha, vamos dar uma pausa. Mas não sai daí, porque já já voltamos com as dicas de como enrolar, empanar e fritar as suas coxinhas. Agora já coloquei a touca e a luvinha porque eu vou aprender com vocês a como modelar uma coxinha de frango. Isso mesmo, vamos lá. Então, gente, a gente vai fazer aqui o tamanho de festa, tá? Que é quem empreende em casa, normalmente vai atender as pessoas que querem fazer uma festinha em casa. Então, o tamanho de festa é um salgado de 20 a 25 gramas. O nosso aqui é de 20 gramas, ele sem o empanamento, tá? Então, são 15 gramas de massa para 5 gramas de salgado. Então, é importante que vocês tenham uma balancinha dessa, é muito baratinha essa balancinha, tá? E aí, vocês vão pesar, então, a massa aqui. Vamos lá. Tem bastante.
E quem não tem a balança, pode não tem medir problema. por uma colher, por exemplo? Pode, aí você só tem que tentar manter um padrão, né? Se você fizer, por exemplo, que nem aqui deu 17 gramas, é mais ou menos uma bolinha do tamanho de um brigadeiro, vamos dizer. Então você tem que manter sempre aquele tamanho, usar sempre a mesma colher para manter um padrão, tá? Vamos lá. Então a gente pega a sua bolinha aí, vamos deixar ela bem homogênea, tá? Como se fosse um brigadeiro, Isso, bem homogênea, isso. Aí a gente vai abrir ela, vai fazer um furinho no meio. Com o dedo? Com o dedo, isso. Você faz um furinho no meio, que aqui a gente vai colocar o recheio, tá? Ó, fica assim, gente. Isso. Aí, como a gente vai fazer de maneira artesanal, a gente pega um punhadinho assim com a ponta dos dedos e enfia pra dentro dessa massa. Só um punhadinho? Isso. Vamos ver, assim, tá bom? Isso. Enfia pra dentro. Calma que ela pega o jeito. Aí você vai puxando, enfiando pra dentro e vai puxando as laterais pra cima. Ó, a gente vai puxando assim com todos os dedos. Até fazer um biquinho em cima. Gente, depois do crochê, acho que vocês viram que eu não levo muito jeito pra essas coisas artesanais. Mas a gente aprende, né? Aprende. Ih, a minha coxinha. Nem eu tenho mais tanta prática assim na mão. Ó. Tá ótima. Pra primeira coxinha tá ótima. Vamos fazer outra. Então, bom, tá a minha primeira coxinha. Gente, essa aqui é a minha primeira coxinha, tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais, gente. Ó. E aí, em média, você gastava quanto tempo lá no início para poder fazer? Então, quando eu fazia na mão, depois de algum tempo, eu já tinha bastante prática. Então, eu fazia 2, 3 massas dessa de uma vez, sentava com uma bacia de frango e fazia rapidamente. Questão de 1 hora, eu fazia, em média, 400 salgadinhos. Então, depois que você pega uma prática, você já consegue produzir, né? Para você poder vender, para fazer a festinha das crianças. Uma curiosidade, você começou a fazer para sua casa primeiro, antes de vender? Tipo, Comecei ajudando a minha mãe a fazer, né? Para as festinhas de família. E aí fui aprendendo. Eu não tinha a prática dela, eu também ficava nervosa. Via ela fazer um monte de coxinha de uma vez só, enquanto eu fazia uma só, né? Eu tô então, aqui. Normal, isso é normal. Mas depois eu fui pegando a prática e aí, quando a gente se vê na necessidade, né, gente, é diferente quando você faz só, eu vou fazer só umas coxinhas para mim tomar um lanche à tarde. É diferente. Quando você tem uma necessidade, você corre atrás, você busca se aperfeiçoar, você busca conhecimento, né? Sempre a gente tem que estar buscando o que tem de melhor no mercado, como que eu posso melhorar a minha receita, qual recheio diferente que eu posso oferecer para o meu cliente, né? Então, a gente sempre tem que buscar ter um diferencial para você manter o seu cliente, porque vai chegar uma hora que o seu cliente também vai enjoar daquilo, né? Do sabor que você tem, se você continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então, você tem que criar meios diferentes, né? Então, a gente não pode desistir no primeiro não, porque você vai receber muito mais não do que sim. Então, se apega no sim, não olha pro não. Você tem alguma história sobre isso para compartilhar com a gente? Eu tive, assim, durante um período, a gente teve, né, eu acho que não é da idade de vocês aqui, mas nós tivemos uma grande crise no Brasil, que foi na época do presidente Collor. Não sei se vocês já ouviram falar, aquele que tomou o dinheiro do povo e tal. Então, eu tinha uma pastelaria na época onde eu fazia salgado já. E aí as pessoas fecharam mesmo, e eu fui uma empreendedora que tive que fechar as portas. E aí, o que eu vou fazer? E eu tinha que me reinventar, né? Porque o empreendedor é isso, ele todo dia tem que se reinventar. E aí eu comecei a fazer salgado em casa e bater de porta em porta. Então eu focava num dia da semana, eu separava a segunda-feira, toda segunda-feira eu só saía atrás de cliente. Então eu visitava todas as lanchonetes que eu passava, eu parava, fazia umas amostras, levava. Tinha segunda-feira que eu só voltava com não. Só tinha não. Falava, não, mas amanhã eu tenho
tal cliente que eu vou entregar e semana que vem vai ser outro dia. Tinha segunda-feira que eu voltava com 2 sim, tinha segunda-feira que eu voltava com 1 sim e tinha dia que era só não. Isso faz parte da nossa vida, né? O não faz parte, a gente precisa aprender a lidar com o não, né? Nem sempre a vida nos fala assim, né? Muito mais não do que sim, né? Então, se você quer vender sempre, você tem que ter um bom atendimento, você tem que andar junto mesmo, né? E é isso, e a gente anda junto. E aqui a gente já fez bastante. Isso, agora a gente vai empanar, tá bom? Vamos colocar, eu vou ligar a fritadeira pra gente já ir esquentando o óleo, pra gente comer essas coxinhas. Ó, aqui eu coloquei um pouco de leite, água e uma pitadinha de sal, tá? Para empanar. Tem gente que gosta de empanar com ovo, você pode bater também um ovo, bate bem o ovo, põe um pouco de água, uma pitadinha de sal também, pode ser, tá? Ou só água, tem gente que só usa água, não tem problema, tá? Eu gosto de fazer assim. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar primeiro no líquido, e essa aqui é a nossa farinha de empanamento, tá? Então, vamos passar primeiro. Quem não tem a farinha de empanamento, pode usar a farinha de rosca, então, por exemplo? pode usar a farinha de rosca. Se você for usar farinha de rosca, eu indico que você compre em padaria mesmo. Fazer aquela farinha de pão mesmo, que vende em padaria. Por quê? Farinha de rosca industrializada, normalmente, se você tiver que descongelar o seu salgado, ela vai escurecer o salgado, dando até uma impressão de embolorado, sabe? Ela fica bem escura mesmo, fica um aspecto muito feio. Então, eu indico aqui que compre mesmo em padaria ou em mercados que vendem essas farinhas de pão mesmo, tá? E aí, uma dúvida sobre congelar. A pessoa pode congelar? Fica quanto tempo no congelador? Pode. Congelando, você vai levar numa bacia assim para o congelador, deixa de um dia para o outro no freezer, não precisa tampar. E aí você vai embalar em saquinhos e tirar o máximo de ar que você conseguir tirar, porque o ar ele dá cristais de gelo no salgado, né? Hoje a gente tem um ultracongelador aqui, então já não tem cristal de gelo no nosso salgado. Mas para você que vai fazer em casa, você coloca no freezer de um dia para o outro e aí embala no saquinho e tira todo o ar do saquinho, deixa fechadinho que pode durar até 3 meses no freezer, tá? Então, aí a gente passa aqui. E, gente, parece que é muito difícil fazer em casa, Não, né? Mas é muito fácil. Fácil. Eu, particularmente, estou achando fácil. Acho que é porque eu não fiz. Mas eu só olhei, mas... É muito fácil. Não tem muito segredo. Hoje em dia tem muitas receitas. Essa daqui foi só uma receita que eu passei para vocês, mas tem diversas receitas boas na internet também, né? Essa daqui é uma receita básica que você pode ou não usar ela. Você pode usar uma outra receita, não tem problema nenhum. Com outro recheio, né? Brócolis, queijo, presunto. A gente tem de brócolis com queijo, a gente faz brócolis, queijo e alho. Fica maravilhoso, fica muito muito bom mesmo. E é uma opção para os vegetarianos, né? Isso, exatamente. Agora vamos lá, nosso óleo já está quente. Vamos colocar aqui. Tem alguma dica para a gente saber se o óleo está na temperatura ideal? Então, se você vai fritar numa panela, por exemplo, em casa, a minha mãe fazia assim, tá? Ela colocava um palito de fósforo dentro do óleo e deixava lá o óleo esquentando. Quando o palito acende, aí é porque está em 180 graus. É a temperatura ideal para fritar de 170 a 180 graus, tá? E quem quiser usar na airfryer, é indicado passar um pouquinho de óleo, né? Eu aconselho, porque senão você fica com... Eu gosto de gordura, né, gente? Eu não sou muito fit, não. Então, eu aconselho a pincelar um pouquinho de óleo, porque senão acho que fica muito sem graça. Fica seco mesmo, sabe? Não dá sabor. Porque aí parece que a casquinha fica com gosto de... farinha, sabe? Então, acho que tira o sabor. Óleo indicado para fritura, eu gosto do óleo de algodão.
Então, se você vai fritar em casa, fazer só para você consumir em casa, pode usar o de soja mesmo. Mas o óleo de algodão, além de ele ser um pouco mais saudável, a durabilidade dele em relação ao óleo de soja é bem melhor, tá? Ó, não ficou tão ruim não, minhas coxinhas, tá? Aí, bebê, foi ela que fez essa daí, tão bonitinha. Ó, não ficou tão feia minhas coxinhas. Não. Prontinhas nossas coxinhas. E essa é a parte que a gente mais gosta, né? Eu vou provar. Será que eu vou queimar a língua? Tá bem quentinha. Tá Ai, bem não quentinha. Não vai queimar, não. Tá quente. Tá bem quente. Mas tá muito gostosa, gente. Muito gostosa. A gente sente bem o sabor do tempero mesmo. Tá bem temperadinha. Assim, pra você que quer começar, pra você que quer fazer pra comer em casa, assim, é uma ótima receita. Muito gostosa mesmo. E com esse monte de coxinha que a gente já provou aqui, se deliciou, a gente encerra o nosso Feito em Casa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu adorei participar. Já agradeço, muito obrigada por ter aberto as portas da sua fábrica pra gente, de coração, e ter compartilhado também essa história que eu espero que inspire muitas pessoas que estão assistindo de casa. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até breve.